Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido é o filme Sonhos de Trem. É um dos filmes que também está concorrendo como o melhor filme do Oscar 2026. Ele tem uma nota muito boa no IMDb, 7.5 de 10. Ele é da Netflix, tá? O filme é dirigido por Clint Bentley, ele é mais conhecido por Jockey. Então vamos lá falar desse filme, que tem uma história bem profunda, que a história se passa no oeste americano, no século XX, onde o Robert Grainer, ele conhece uma bela mulher, a Gladys, e aí eles começam a se relacionar, e depois, quando que eles começam a ficar mais sérios conforme o tempo, eles decidem construir uma cabana. Só que o grande problema é que o Robert, ele trabalha como diarista do oeste americano, onde que ele ajuda a fazer as ferrovias de trem. Só que o grande problema é que quando a mulher dele acaba de ter a filha, a tal da Kate, ele já tem que trabalhar. E aí, conforme vai passando os anos, os meses na verdade, ele vai conhecendo novas pessoas. Tanto que tem até um deles que acaba sendo morto e ele fica com aquele remorso de sempre ver esse cara morto toda vez que antes de dormir, que era, acho que um chinês, se não me engano, que estava trabalhando e acabou sendo morto, nem explica de fato o porquê. Teve um outro caso também de um cara vulgo religioso que pregava a palavra de Deus e acabou sendo morto por um negro porque ele era racista, pessoal, que acabou matando o irmão dele sem nenhum motivo, então ele foi atrás e acabou matando. Então todas essas coisas ia mexendo com o psicológico do Robert. Tanto que essas coisas mexeram tanto que ele se atravessou a um senhor de idade chamado Arnie, que era um cara bem vivido, mas ele mais falava do que fazia alguma coisa. Tanto que até zoavam ele porque ele só falava, mas a mão de obra ele não fazia nada, porque ele era uma pessoa de idosa e ele ficava dando conselho da vida. Só que chegou uma hora que ele pergunta pro Robert se ele é casado. Ele fala assim, que ele tem uma filha, e casado com a Gladys, aí ele fala que é um nome bonito. E aí o que acontece, pessoal? Ele tá andando, cai um pedaço de madeira na cabeça dele, ele fica com amnésia e depois de alguns dias acaba morrendo. Com isso, o trabalho acabou mais cedo, o Robert volta para a casa dele, só que quando que ele está voltando para a casa dele, pessoal, acontece uma grande tragédia. Ele vê a floresta toda incendiada e a casa dele ficava bem no centro. Quando ele chega lá, pessoal, tá um mar de chamas, tá uma labareda intensa, e aí ele vai tentando que nem louco, chamando a Gladys, a Kate, e não recebe resposta de nada. Ele vai tentando, vai passando os dias, ele fica completamente desiludido, porque ele acredita que no começo que elas conseguiram fugir, só que depois ele vai entendendo que de forma não sobrou nada, ou seja, ele perdeu a casa dele, ele perdeu a família inteira dele, e aí nada motiva mais ele, até que tem um anjo da guarda dele, que era um indígena, que ele sempre fazia compras, o Boomer. Ele vê ele todo desiludido, chama ele para caçar, fala que ele tem que dar uma volta por cima, ele não tem mais coragem de trabalhar como diarista americano, né, que é fazendo as ferrovias, ajudando a fazer as ferrovias para os trem, e aí ele vai tendo várias visões do que pode ter acontecido. Por exemplo, a Gladys estava com a filha, e aí ela pegou a menina, saiu correndo quando começou as chamas, caiu, bateu a cabeça e a menina acabou morrendo queimada. Só que aí uma coisa acontece, um milagre na verdade. A Kate aparece à noite toda ferida, com a perna quebrada, ele vai, coloca a perna no lugar e acha realmente um milagre, né? Que a filha dele está viva. E aí ele no dia seguinte ele vai ensinando ela a literalmente pescar, essas coisas. E aí, quando que ele acorda, pessoal, ele vê que isso foi apenas uma ilusão, uma coisa criada pela mente dele, porque ele está tão depressivo que ele acabou até entendendo que a filha dele foi lá e sobreviveu depois de meses, algo impossível, né? E aí, com o tempo, ele acaba sem querer comprando uma charrete com cavalos, onde que faz uma promoção para ele pagar não sei quantas vezes, porque ele estava falando com a pessoa acabou morrendo, e aí acabaram negociando com ele. Só que as coisas não são bem assim, tanto que ele finalmente se dá por vencido que a família dele morreu, ele nunca ficou com mais ninguém na vida dele,
Ele conheceu até uma mulher lá, que também ela perdeu o marido. A gente pensa até que eles vão acabar ficando juntos, mas eles não acabam. Mas depois, com o passar dos anos, ele finalmente vê o primeiro, como eu diria, teco-teco, né, pessoal? Aqueles aviões. E aí ele decide pagar para ele voar pela primeira vez, antes de ele quase falecer, que ele já está idoso, já está quase no fim da vida dele. Ele voa com um piloto, coloca as mãos para cima, vê como que a vida dele foi um verdadeiro mar de sofrimento. E o filme termina dessa forma, que eu diria espetacular. Então vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. Sonhos de Trem merece toda a fama, merece, por incrível que pareça. Eu o considero um dos melhores filmes dos últimos anos da Netflix, tanto pela história, tanto pelo psicológico, tanto pela fotografia, a direção, a arte, os atores, muito bem construída. Tanto que essa nota 7.5, pessoal, eu acredito que seja uma nota até baixa para um filme desse calibre. O que eu não gostei, pessoal, que deviam ter mostrado realmente como que a família dele morreu, não ficar tendo suposições, hipóteses do que aconteceu. Mas no geral o filme, na minha opinião, como eu disse, é um dos melhores filmes da Netflix, merece todo o sucesso. Quando que eu vi que tinha um filme da Netflix concorrendo ao Oscar, eu falei, mano, deve ter pago, porque não é possível, que a maioria é tudo uma porcaria, né, pessoal? Mas não, esse aí quebra todos os protocolos. Então, devido a esses motivos, eu dou uma nota 8,5. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos frequentes, continuem firmemente. Se você gostou, curta o @concorda com o Rafa no Facebook e Instagram. Muito obrigado a todos. Até a próxima.